Fala, fera! Tô chegando aqui, ó, um pouco mais tarde na segunda-feira, mas o importante, né, é que estamos chegando, graças a Deus, sempre ligado e conectado com Goiás, com o nosso Verdão de coração. E aí não deu, né, pra eu hoje falar o líder absoluto Série B do brasileiro, né? Até a próxima sexta-feira não vai dar pra eu usar essa expressão lado a lado com o líder absoluto Série B do Campeonato Brasileiro, mas seguimos de cá, né? Lado a lado com Goiás, rumo à Série A do futebol nacional. Pra cima, Goiás, bora reagir, Verdão. E aí, galera, é uma boa sequência de segunda-feira, né? Uma abençoada sequência de segunda-feira para você e para sua família. E antes das informações iniciais do Goiás aqui na segunda-feira no Fala Fera, clima de ressaca, deixa eu trazer a passagem bíblica desse vídeo. Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E teu bordão e o teu cajado me consolam, palavras do Senhor, graças a Deus. Então, pessoal, o jogo ontem na ressacada, né? O Goiás jogou mal, esboçou uma reação ali, ó, no início do tempo, mas de uma forma geral, o Goiás jogou muito mal lá ontem na ressacada e perdeu para o Avaí 2-1, conheceu a sua segunda derrota consecutiva na Série B, e aí o Verdão, nessa rodada, ele caiu de fato da primeira colocação para a segunda colocação, não caiu para a terceira, porque ontem o Criciúma ganhou da Chapecoense, a Chapecoense não ganhou. Se a Chape tivesse ganhado, o Goiás teria perdido também a segunda colocação. Seria hoje o terceiro colocado. Então o Criciúma, né, pulou para a terceira posição. O G4 no momento, Coritiba 46, Goiás tem 44 pontos, Criciúma 42, Chapecoense 41, né? E aí o Goiás na sexta-feira joga contra o líder Coritiba, lá em Curitiba, no estádio Couto Pereira. Beleza? Jogo do primeiro contra o segundo colocado, o Goiás ganhando do Coxa lá. Ele vai fechar a 26ª rodada como líder da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí o factual no Goiás, na manhã de hoje, pelo menos com relação à questão dentro de campo, né? A rapaziada segue lá em Floripa, eu já havia informado isso, delegação, daqui a pouco eu vou explicar o porquê que eu manchetei, voltaram pra Goiânia, né, daqui a pouco eu explico, mas hoje à tarde, lá no Figueira, CT do Figueirense tem treinamento, tá? E aí amanhã à tarde, novamente, mais um treinamento no CT do Figueirense, tá? E aí começa, então, hoje à tarde, a preparação do Goiás para o duelo contra o Coxa, contra o Coritiba. E aí, antes de eu trazer as informações mais quentes desse vídeo aí, até eu queria fazer um comentário sobre o jogo de ontem, uma situação que eu vi, e até na resposta do Mancini, numa pergunta minha, eu quero trazer essa resposta agora aqui no Fala Fera. Eu questionei ele ontem, o porquê que o Rodrigo Andrade foi titular, quais os fatores, por que o zagueiro Luiz Felipe não foi convocado para o jogo, e se aquela contusão do Pedrinho seria a mesma contusão do jogo anterior. Então deixa eu trazer essa fala do Mancini e após ele eu voltarei trazendo as informações mais quentes desse vídeo e eu quero fazer um comentário também sobre a declaração do Mancini. Olha, sobre o Pedrinho, ele se lesionou, não tem nada a ver com aquela última lesão do jogo que ele entrou e precisou sair. Foi uma entorse de joelho, né? Difícil a gente falar sobre isso. Depois o departamento médico do Goiás certamente vai passar aquilo que houve. O Luiz Felipe não veio porque eu tinha já um zagueiro no banco de reservas, que era o Tite. Eu tenho o Gonçalo, que numa eventual possibilidade ele poderia fazer a zaga. E a outra pergunta do Rodrigo é diante daquilo que nós temos visto no treinamento. Para mim foi o melhor jogador do Goiás, reteve a bola, chegou bem à frente, fez um jogo, no meu ver, daquele Rodrigo que todos nós sabemos que ele pode jogar e que hoje foi visto em... Muito bem, aí o técnico Wagner Mancini, na pergunta nossa ontem, né, ele falando sobre o Rodrigo Andrade, Pedrinho e o próprio Luiz Felipe. E aí, galera, eu peço seu like, o seu joinha nesse vídeo e a sua inscrição no canal Fala Fera, que é o canal da família Esmeraldina, por parte, com relação à resposta dele. Deixa eu trazer só a questão do Luiz Felipe. Por que eu perguntei pela ausência do Luiz Felipe ontem na convocação? Não viajou para Florianópolis. Porque na visão
de algumas pessoas, o Luiz Felipe merece ser o titular do Goiás e não o Lucas Ribeiro. O Lucas Ribeiro tá voltando de uma contusão grave, séria, tá readquirindo o ritmo de jogo. Então, na visão de algumas pessoas, o Luiz Felipe estaria melhor preparado para ser o substituto do Tite no jogo de ontem, já que houve alteração de ordem técnica. E ele colocou que não levou o Luiz Felipe porque ele já tinha o Tite no banco e o próprio Gonzalo Freitas também faz a função de zagueiro. Sobre o Rodrigo Andrade, antes de eu falar do Pedrinho, né? E aí a manchete do vídeo, eles voltaram para Goiânia. Rodrigo Andrade, ele colocou que escalou o Rodrigo Andrade devido à semana, treinamento. E aí eu não vou falar nada porque a gente não tem acesso aos treinos, não podemos assistir os treinamentos, então como é que eu vou contestar o Mancini se o Rodrigo Andrade treinou bem ou mal na semana? Então não tenho acesso, a imprensa não tem acesso, os setoristas não têm acesso, esse ponto eu não contesto, ok? Não contesto. Mas aí a opinião, cada um tem a sua, né? E aqui é a democracia, cada um tem a sua, com todo respeito ao Mancini. Ele falar que o Rodrigo Andrade ontem foi o melhor jogador do Goiás. Ah, não. Aí não, Mancini. Né? Não. Aí eu discordo de você radicalmente. Tá? E eu vou até um pouco mais além. Você pega os titulares do jogo de ontem e pega, inclusive, a rapaziada que entrou no time no decorrer da partida. Cara, eu vou tirar o Juninho aqui, que correu igual um doido pra lá e pra cá. Né? E correu igual um doido pra lá e pra cá o Juninho. Então eu vou destacar esse ponto no Juninho, tá? Não tô falando que ele jogou bola demais, não. Eu falo o pulmão do Juninho. Correu igual um doido ontem de novo. Então eu ressalto isso do Juninho. Agora o restante, pra mim, não ressalto nada. Eu não ressalto nada. Eu não vou destacar ninguém de forma individual, não. Tá? Inclusive o Tadeu, o amarelo que o Tadeu tomou, né? Não. Então, então eu discordo do Rodrigo Andrade, tá? Não, também não vou elogiar ninguém de forma individual, não. Eu não gostei da atuação do Goiás ontem de forma individual. Repito, esboçou uma reação ali no início do segundo tempo, né? Aí tomou o segundo gol, tá? Então eu discordo do Mancini. Essa questão do Rodrigo Andrade aí, ser o melhor jogador do jogo, o melhor jogador do Goiás ontem em campo, tá? E aí por que eu manchetei? Estão voltando para Goiânia. Vocês viram a reação do Ventura ontem, após o jogo? Vai de encontro ao que eu coloquei aqui no Fala Fera ontem, no vídeo de ontem, na hora do almoço ou de manhã. Tinha aquele sentimento do Ventura querer ganhar do Andrino e do Mancini, e o Mancini e o Andrino querer ganhar do Ventura. E a reação do Ventura ontem foi provada, após o jogo, a vitória do Avaí. Né? Mas enfim, bora caminhar. Por que eu manchetei e voltaram para Goiânia? O Pedrinho, a contusão no joelho, tá? Contusão no joelho não foi a mesma do jogo anterior. É uma outra contusão. E aí o Pedrinho não tem condições de jogar contra o Coxa, então já voltou para Goiânia. E o Tadeu também. Até eu achava que o Tadeu ia ficar lá, por ser líder, capitão, ficar lado a lado com a delegação do Goiás, né? E até eu falei isso ontem na Band News, que o meu sentimento era que o Tadeu ficaria, mas não, o Tadeu também está voltando para Goiânia, ou voltou já para Goiânia. O Tadeu e o Pedrinho voltaram. Tadeu e o Pedrinho voltaram para Goiânia. E aí, na vaga do Tadeu, o reserva imediato é o Thiago Rodrigues, né? O Thiago Rodrigues vai no gol, e aí na reserva do Thiago Rodrigues no banco, o Ezequiel. O Ezequiel que ontem não ficou no banco, mas o Ezequiel está com a delegação Goiás. Já estava com a delegação lá em Floripa, foram 24 jogadores que viajaram, o Ezequiel já estava com a delegação do Goiás lá em Florianópolis, beleza? Então, a princípio, são essas as informações da manhã de hoje aqui do Goiás no Fala Fera. E, claro, a minha opinião com relação ao jogo de ontem. A Papai do Céu permitindo, às 6 horas, eu voltarei com uma outra situação no Goiás. E aí já uma pegada mais positiva, né? Aqui, vamos vivenciar já o jogo do Coritiba, da sexta-feira, essa decisão aí contra a equipe do Coxa, beleza? Vedacil de Goiás para o Brasil, Vedacil Orgulho Goiana e a nossa Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos e porcelanas de Goiás, Dali Center Pisos, a sessão de abraços. Hoje eu mando aqui uns abraços ao pessoal que eu conheci lá ontem na paróquia Nossa Senhora da Assunção, né, na missa das 7h30 da manhã, na missa do padre Marcos Rogério. Eu conheci lá o Marcos Vinícius, ele que faz parte do grupo Modinhas Esmeraldinos. Modinhas Esmeraldinos, também conheci com o Marcos Vinícius, o Glébio,
que faz parte do grupo. Grande Glébio. Então, um abração aí ao Marcos Vinícius, ao Glébio. Perdão, estiveram ontem lá na missa, né? Abração pra eles, fiz uma foto lá com o Marcos, né? E aí o nome da rapaziada que o Marcos passou pra mim aqui, ó. Tem o Glébio, tem o Ricardo, tem o Marco Aurélio. Glébio, Ricardo, Marco Aurélio. A Karina Machado, grande Carininha Machado, essa é apaixonada pelo Goiás, né? A Carininha ama o Goiás e ela tá em todos os grupos, né? A Karina comanda os WhatsApp aí envolvendo o Goiás. E também o Carlão tá no grupo, rapaz. O Carlão lá do Sintonia Esmeraldina. Grande Carlão do Sintonia Esmeraldina também tá no grupo. E um outro torcedor é o Fleuberg. Fleuberg, se porventura a pronúncia tá errada, você puxa a orelha do Marcos Vinícius e também do Glébio. Eles que falaram que a pronúncia é dessa forma, tá, Glébio? Ou Fleuberg. Então, abraço aí ao pessoal do Modinhas Esmeraldinos, o Marcos Vinícius, Glébio, Ricardo, Marco Aurélio, Karina Machado, Carlão Lessa e o Fleuberg. E também um abraço à família que eu vi de novo ontem na missa lá, né? O grande Lucas, que é o papai do garotinho Gael, o Gael que imita o André Rodrigues, a esposa a senhora Cássia, família Nota Mil, que sempre, né, estão lá na missa também da paróquia Nossa Senhora da Assunção do Padre Marcos Rogério no Itatiaia. Beleza, pessoal? Então, bom almoço pra você e pra família. E eu voltarei ainda hoje, Papai do Céu me permitindo, com muito mais Goiás aqui no Fala Fera.